Ele sofreu um acidente de moto. Uma olhou para a outra assim, assustada, né? Era para mim estar em coma e eu estava conversando. Teve a vida preservada. Eu estava sentindo uma paz tão grande, mas tão grande, que assim, é impossível não acreditar, porque o próprio Deus encostou em mim e falou, volta, você ainda tem uma missão. Presenciou milagres e viu um anjo. Comecei a chorar, fiquei em prantos ali, né? Eu tô arrepiado aqui agora só de contar também. Imagina. O Identidade está começando. Olá, tudo bem com você? Eu cheguei aqui para te dar uma boa noite e para dizer que hoje a gente tem aqui mais uma história de milagre. Não é bom falar de milagre? Eu tenho certeza que essa história vai trazer conforto, vai trazer paz para a sua vida e muita motivação, muita inspiração. Então já fica ligado desde agora com a gente. E no programa de hoje, né, que a gente vai falar de milagre, de livramento, de restauração, e já aproveitando esse tema, eu quero te apresentar essa revista, Jesus, Restaurador da Vida. Já viu apresentando aqui algumas vezes, já viu alguns outros apresentadores aqui da Novo Tempo, trazendo essa revista para você, né? São 20 lições bem dinâmicas, tem esse QR Code, você liga a câmera do seu celular como se fosse tirar uma foto, aponta para esse códigozinho na sua revista e aí você vai ver vídeos com a participação especialíssima do nosso querido pastor Luiz Gonçalves, apresentador do programa Arena do Futuro. Para receber um exemplar dessa revista aí na sua casa, muito simples, você manda uma mensagem de WhatsApp para a gente agora. Tá com o celular na mão aí, consegue mandar uma mensagem? Manda 12 98244 0077. 12 98244 0077. Diz que viu a revista aqui no Identidade, viu? Quer receber uma aí? Pronto, ela vai chegar até você sem custo algum. Tá legal? E hoje eu vou te apresentar a história do Robson Gonçalves, um homem que, além de sair com vida de um acidente gravíssimo, teve a companhia de anjos em vários momentos e enxerga tudo isso como um chamado de Deus para usar os dons e abençoar pessoas. Robson tem uma família muito bonita, da qual se orgulha muito e tenta estar sempre junto para proteger e aproveitar cada momento. Em meio à rotina frenética de trabalho como técnico de farmácia, Robson acabou correndo demais na estrada para justamente chegar logo em casa. Mas isso quase lhe custou a própria vida. Ele sofreu um grave acidente de moto que lhe impactou por um tempo, mas também lhe deu a certeza de que Deus envia anjos para confirmar seu cuidado conosco. Você confere detalhes dessa história de superação e também de restauração em 30 segundos, aqui no Identidade. Já de volta aqui ao Identidade, intervalo foi rápido, né? E eu já estou com o Robson comigo aqui no estúdio. Tudo bem, Robson? Tudo bem? Muito obrigado por ter vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Contar aqui essa história. A sua história tem muitos milagres, né? Sim, tem bastante. Olha, Deus tem um grande propósito para a sua vida, não é possível, né? Ela mostra o cuidado de Deus comigo o tempo todo. Vamos começar. Na história que você contou aqui pra gente, né, pra produção, você tinha uma vida profissional muito intensa. Sim, sim. Então você estava trabalhando em 2 hospitais que eram ali da sua cidade, na correria, com horários de trabalho muito complexos e tal. Quase não conseguia passar muito tempo com a família. Verdade. E aí uma solução que você encontrou foi comprar uma moto para poder facilitar ali o trânsito e chegar tanto de um trabalho para o outro, mas também conseguir chegar em casa com mais facilidade, né? Exatamente. Mas você teve, digamos que assim, 3 sustos aí nesse período na estrada, né? 3 momentos bem sérios assim. A tua esposa te dava um alerta, né? Sobre isso, sobre a vida que você estava levando. Como é que você ouvia esses alertas dela? E como é que você viu esses 3 sustos assim mais fortes que você tomou? O pneu da moto furou por 3 vezes antes do acidente. Em rodovias, e ela falou comigo, né? Talvez Deus esteja falando com você para você deixar a moto de lado um pouquinho de ônibus, não? Eu fui e falei com ela, não, é coincidência. Eu tenho que trabalhar, eu tô chegando mais cedo em casa agora com a moto, sem a moto eu nem vejo vocês, então eu preferi continuar com a moto, né? Sim. Bom, aí, depois desses 3 momentos aí que o pneu da moto furou e, né, quase que uma coisa bem séria acontece uma coisa muito séria. Sim. Deixa eu ver se eu consigo descrever aqui o que aconteceu. Você tinha saído para buscar a tua esposa, né, à noite, e aí você estava olhando pelo retrovisor
porque estava tentando ver o que estava acontecendo lá atrás, mas foi surpreendido por alguma coisa que estava na frente. E foi uma sequência de situações, né? Era uma carreta que você bateu, essa carreta estava parada num lugar indevido, você também não estava olhando com toda a atenção para a direção correta, né? Você estava mais preocupado com o que estava atrás. E aí houve um acidente sério, você ficou ali no chão e a coisa quase que termina extremamente mal, porque o caminhoneiro resolveu acelerar e dar uma fugida, mas nessa de acelerar ele começou a voltar para trás e você estava ali no chão. Qual é a tua lembrança desse momento? Como foi o impacto? Naquela hora passa um filme na cabeça e como é que você viu aquela carreta chegando até você, dando uma marcha ré e você não conseguindo resolver essa situação ali no chão? Para falar a verdade, naquele momento ali, eu não tinha lembranças do que aconteceu, porque eu bati o capacete na carreta e meio que perdi a memória. Eu estava acordado, mas não estava processando muito bem. Exatamente. E a maioria dessas informações eu tenho que o pessoal foi me contando, né? Mas disse que eu desmaiei em alguns momentos, né? E voltei. E essa hora que ele deu essa ré, que ele chegou a encostar a roda da carreta no meu joelho, essa caminhonete que eu estava olhando no retrovisor que eu tinha ultrapassado, chegou e fechou ele, falou para ele não passar, porque minha perna estava atrás da carreta. Se ele passasse em cima da minha perna, a carreta, eu teria perdido a perna na hora. E aconteceu que ele parou, só que a hora que ele colocou a primeira e foi para frente novamente, a carreta deu um tranquinho para trás, encostou mais na minha perna e deslizou. Nesse momento, ela saiu arrancando tudo do meu joelho, né? Pele, carne, então ficou na carne viva o meu joelho naquele momento. Cortou nervos. Então, ainda não desmaiei nessa hora, né? A hora que o SAMU chegou, que me imobilizou, que eu tinha quebrado o cotovelo em 2 lugares, a hora que eles foram colocar meu braço no lugar, dizem que eu dei um grito muito grande e desmaiei. Depois disso, a próxima lembrança já é no hospital. É no hospital, com as enfermeiras te carregando numa maca, é isso? Isso. Eu acordei com a minha mãe me chamando, ela chegou antes de mim no hospital. Eu estava na cidade de Esmeraldas, que é a região metropolitana de Belo Horizonte, e a minha mãe mora em Belo Horizonte, então ela estava mais perto. Então, eu consegui passar o telefone da minha esposa e da minha mãe para quem estava me socorrendo, e eles ligaram, né? E aí? Cheguei no hospital, meu joelho estava sangrando muito, né? Foi muito feio o acidente. E eles encheram meu joelho de gazinha para conter esse sangramento, aquelas gases cirúrgicas. E a gase é branca. Como colocou lá, ela ficou vermelha da cor da pele, do sangue. E o médico que estava mexendo comigo sentiu fome no meio do processo ali, foi comer e veio um residente e não viu a gazinha, estava tudo vermelho e fechou meu joelho com a gazinha dentro. Ah, meu pai do céu. Foi bem, bem tenso, porque quando eu fui fazer, 25 dias depois, eu fui fazer o enxerto, que seria tirada da pele da coxa para colocar no joelho. Quando o médico abriu o local, ele viu que estava cheio de gazinha já decompondo e cancelou ali o enxerto. Eu ia ter que tomar antibióticos, né, porque eu estava com infecção na perna. E ele falou que mais uma semana eu perderia a perna. Então você fica quase perde a perna 2 vezes. 2 vezes. Aí, às vezes, você até esquece o cuidado de Deus de proteger a minha perna 2 vezes, você, às vezes, indaga a Deus, né? Mas por que está acontecendo isso comigo tantas vezes? Claro, né? A gente olha para o ruim e não agradece o bom. Verdade, às vezes a gente até a frase ali da Lozinha, né? Sim. A gente devia agradecer mais e pedir menos, mas, enfim, é uma reação humana, claro, estamos falando de uma perna, né? Verdade. E voltei para o quarto, fiquei tomando antibiótico, né? Conversando com Deus, o que estava acontecendo ali e foi acontecendo, né? Mas um pouco antes eu tive que fazer essa cirurgia no braço, foi 1 semana antes, com 19 dias. E foi quando aconteceu o pior. É a história da anestesia? Sim. Pois é, vejam só, você tinha perdido 20 quilos na época. Eu perdi 20 quilos em 19 dias. 1 quilo por dia? Até um pouco mais, né? Mas aí eles não me pesaram na hora da cirurgia do braço para colocar os pinos. Eles pegaram a pesagem que tinha acontecido antes. De quando eu entrei no hospital. Aí colocaram sedação para 20 quilos a mais. E na hora eu tive uma parada cardiorrespiratória. Claro, medicação para te anestesiar foi muito mais forte do que o teu corpo precisava. Começou o desespero da equipe
de médicos, de enfermeiros, né? Me entubaram muito rápido, né? Isso aí a gente tem que dizer. E começaram a fazer a massagem. Aquela massagem. Reanimar. Isso. Só que não estava dando resultado. Foram fazendo, repetindo o processo e eu não voltava. Aí eles partiram para a parte do desfibrilador, né? Sim. Que é o choque no peito. E depois de algum tempo, né, eu fiquei parado por 23 minutos. Eu trabalho na área hospitalar já tem 12 anos, eu sei que 23 minutos eu teria sequelas neurais irreversíveis. Na fala, no andar e tudo. Pois é, quando a pessoa faz um afogamento, por exemplo, é muito Sim. menos tempo em que ela fica sem respirar. É verdade. E já vem danos irreparáveis. Sim. E muitas vezes a pessoa nem consegue sobreviver, né? Verdade. Mas você ficou 23 minutos? 23 minutos parado, e eles conseguiram me fazer voltar e tiraram o tubo, né? Eles acharam que eu estaria em coma e eu iria para o CTI, né? Para ter acompanhamento até melhorar. Sim. E quando eu estava indo fazer esse processo, sair da sala de cirurgia para ir para a recuperação do bloco e de lá para o CTI, as enfermeiras do bloco cirúrgico foram passar o caso para o pessoal do CTI, para poder eles tratarem da forma adequada, né? E eles falaram, a cirurgia foi muito difícil, uma passando para a outra. Tivemos que entubá-lo e ele parou por 23 minutos. Quando eles falaram isso, eu abri os olhos e perguntei, eu parei? Uma olhou para a outra assim, assustada, né? Era para mim estar em coma e eu estava conversando. E falaram, o médico vai vir conversar com você. E assim, eu estou esperando o médico conversar comigo até hoje, né? Mas e aí, você realmente parou por 23 minutos? Ou o que seria mais lógico é que, de repente, a equipe médica não conseguiu perceber que não foi uma parada completa? E aí, por isso que você estava ouvindo ali a conversa das enfermeiras. Eu tenho essa vantagem de trabalhar. Eu trabalho em bloco cirúrgico hoje, mas já trabalhei em CTI, em vários setores do hospital. E sempre que começa uma parada, a primeira coisa que eles fazem é olhar para o relógio e falar, parou tal horas. E fica alguém da enfermagem anotando esses dados. E quando a pessoa volta, eles falam, voltou tal horas. Aí eles anotam também, exatamente, para poder saber qual é a consequência, né, daquela parada, o que pode ter acontecido com a pessoa. Mas quando aconteceu isso delas ter esse susto, né, de eu falar depois deles acharem que eu estava em coma, eu nem fui para o CTI. Eu voltei para a sala de recuperação, fiquei lá mais umas 2 horas e voltei para o quarto. Assim, alguém que era para estar em coma, né? Ia ter sequela irreversível. Volta pro quarto? Eu voltei pro quarto e eu estava sentindo uma paz tão grande, mas tão grande, que assim, é impossível não acreditar, porque o próprio Deus encostou em mim e falou, volta, você ainda tem uma missão. E tinha uma música que desde a adolescência, eu escrevi essa letra na adolescência e não vinha a melodia de jeito nenhum. E quando eu cheguei no quarto, lá tinham mais 3 pacientes, eu comecei a cantar essa música, posteriormente eu gravei o clipe dela durante 1 ano e eles olharam para mim, poxa, você acabou de ter uma parada e tá cantando, mas eu estava tão feliz, sentindo a paz tão grande, a paz que eu nunca tinha sentido assim, que não tinha como eu ficar calado. A gente vai falar também do processo que aconteceu depois da sua recuperação, Sim. O que já é um grande milagre, né? Mas aí tem algumas situações bem complexas, porque você passou por um assalto. Sim. Aí não foi um acidente de trânsito, mas foi um assalto muito sério e um outro grande livramento. Verdade. Né? Então, a gente vai fazer uma parada rápida para o intervalo e eu volto aqui com a história do Robson na sequência. Até já. De volta à identidade. Hoje a gente está ouvindo uma história de muito milagre, muito livramento, né? Essa é a história do Robson. A gente já contou aqui um acidente terrível de trânsito que ele sofreu, por muito pouco não perdeu a perna. Aí no atendimento médico, com um erro ali na equipe de atendimento, quase perde a perna novamente. Depois tem uma parada de 23 minutos. É uma coisa muito séria. Sim. Mas aí, né, Robson, se recuperando de tudo isso, você vai ali dar entrada no INSS para ter o benefício trabalhista ali. Só que quando você estava com a sua pasta completa, com todos os documentos que você precisava levar ali no INSS, você é assaltado. Sim. E esses bandidos, eles levam tudo, inclusive essa pasta de documentos. Na verdade, ele passou correndo e pegou só a pasta. Nem levou carteira, nada? Não. Eu acho que ele achou que tinha dinheiro, alguma coisa assim. Sei. E eu, mais uma vez, questionei, né? Eu olhei para cima,
de novo, senhor. A gente já pensa nisso, né? Aham. E eu pensei, vou voltar lá dentro para pegar outro resultado, né? Voltei lá, pedi a atendente, expliquei o ocorrido. Eles falaram que eu teria que pegar outra senha e aguardar mais 2 horas para pegar a impressão. Eu tirei a senha e pensei, eu vou fazer um boletim de ocorrência, né? Enquanto isso, são 2 horas, então dá tempo. Então eu desci, peguei um táxi, fui para a delegacia mais próxima, fui para a delegacia civil. Não faz BO, mas devido à minha condição, eles iriam fazer, né? Cheguei lá, expliquei para o delegado o que aconteceu e ele foi pegar meus dados. Perguntou meu nome como era, Robson Gonçalves. Ele perguntou de novo, como Robson Gonçalves. Aí ele espera um pouquinho aqui. Eu falei, só falta ter alguma coisa contra mim, ele ir lá e me Na prender. delegacia já dá até um medo, mesmo não tendo feito nada de errado, né? Terminar, né? Aham. Aí ele voltou com o envelope na mão. Aí eu gelei na hora, né? Mas como assim esse envelope veio parar aqui? Aí ele me explicou que um rapaz achou, o ladrão deve ter vistoriado, não achou nada, e jogou no chão. Ele abriu e viu que tinha os documentos e vou deixar na delegacia, que não era tão perto, mas ele foi mais próximo que ele achou. Então ele deixou lá e o delegado tinha que pegar os dados dele para poder registrar. E ele não quis, disse que estava muito atrasado. Mas o delegado falou, pelo menos fala o seu nome. E ele virou rápido e falou, Anjo. O delegado entendeu muito, Anjo, seu nome? Não, Ângelo. E aí já recuperou a sua pasta. Recuperei a pasta. Agora, não foi a única vez que você teve um encontro de vida assim com esse Ângelo, né? Não. Um pouco depois, quase um ano depois, saiu toda a documentação, saiu os benefícios, DPVAT, e eu e minha esposa abrimos uma hamburgueria no nosso bairro. Eu já estava um pouquinho melhor, já estava até andando de moto. Foi quase uma fisioterapia andar de moto, né, para melhorar. E ela ia fazendo os hambúrgueres, os lanches, e eu ia fazendo as entregas no bairro, né, que não era andar muito. E o meu bairro ele é um pouco afastado do próximo bairro, são 2 quilômetros, e o último ônibus lá passa às 10 horas da noite. E tinha um rapaz que estava lá no bairro que ele não sabia disso. Uhum. Ele perdeu o último ônibus e ele me viu. Ele foi, me abordou e pediu para me levar no próximo ponto, que era nesse outro bairro, para ele poder ir embora, para Belo Horizonte. Senão ele ia ter que dormir na rua. E eu falei com ele, eu estou com um pedido na bolsa, eu vou fazer essa última entrega, vou lá em casa, pego o capacete, volto e te levo. Sim. Aí eu voltei, peguei o capacete, a hora que eu cheguei ele não estava lá mais. Aí eu vi ele saindo lá na entrada do bairro, fui atrás, liguei o farol alto, né? Minha esposa já me alertou que podia ser assalto, para tomar cuidado. E eu vi ele saindo, falei, você está indo a pé? Eu achei que você não ia me buscar. Eu falei, não, vamos lá. Aí dei ele o capacete, ele subiu e a gente foi. Cheguei lá, o ônibus já estava vindo para fazer o retorno, né? Depois ia demorar, vir outro. Então eu acelerei um pouquinho, parei no ponto. Ele me agradeceu, tirou um dinheiro, quanto que fica. Eu falei, não, nada não. Mesmo assim, ele colocou um dinheiro no meu bolso, que a gente estava precisando, mas eu não queria aceitar. Mas sem graça a gente deixa, né? Aí a hora que ele foi subir no ônibus, ele me agradeceu, foi embora, e estava indo embora. E eu já estava virando a moto para voltar para o meu bairro. Aí ele subiu um degrau e voltou de novo e me chamou, Robson. O detalhe é que eu não tinha falado com ele o meu nome. Só que eu não prestei atenção nesse detalhe na hora. E ele sabia teu nome. Sim, e eu dei a volta e parei. Você precisa de mais alguma coisa? Aí ele falou comigo, você conseguiu pegar os documentos que eu deixei na delegacia aquele dia? Essa hora eu arrepiei todo, né? Entrei quase que em choque ali. E comecei a chorar, fiquei em prantos ali, né? Eu tô arrepiado aqui agora só de contar também. Imagino. E me fortalece muito contar esse testemunho por isso, né? Cada vez que eu conto é uma experiência nova que eu vivo. E cheguei em casa, contei para minha esposa, ela começou a chorar também. E a gente tem certeza, né? Que o Ângelo é o meu anjo, que tá cuidando de mim, tá me guardando, né? Me ajudando a livrar disso tudo, que é todo o mal que o inimigo coloca no meu caminho, né? Então ele tá, né, fazendo um bom trabalho. Qual é o sentimento de ter tamanho cuidado de Deus assim na tua vida? Todos nós a gente sabe que a gente tem Deus cuidando da gente a vida toda, né? É muito comum para quem é cristão ter esse sentimento, né, de que existe um anjo cuidando da gente, um anjo mandado por Deus, coisas que a gente só vai saber do livramento que esse anjo colocou na nossa vida lá no céu, porque hoje a gente não consegue ter uma compreensão, né, de coisas que o Espírito Santo, o nosso anjo, nos livrou que acontecesse. Mas você
teve cara a cara, né? Sim. Como é que é o sentimento de entender esse tamanho cuidado de Deus? Ah, indescritível, quase inacreditável, né? Porque você vê, assim, quantas pessoas queriam ter essa vontade, essa possibilidade, né? De estar cara a cara com seu anjo, de ver ele, de ter um pedacinho do céu, assim, né? Eu sou adventista de berço, mas nós também temos nossos momentos de fraqueza, às vezes de dúvida, né? Igual essas vezes que aconteceu de eu questionar a Deus, né? Por que está acontecendo comigo? Mas depois que aconteceu esse acidente, aconteceu tanta coisa boa, né? Que Deus, às vezes, Ele permite que algo aconteça com a gente para que a gente se torne pessoas melhores. Na época do acidente, eu estava bem frio, desanimado. Espiritualmente. Sim, sim. E depois disso, não tem como eu estar frio, né? Claro. Toda vez que eu lembro desse acidente, desse ocorrido, de tudo que aconteceu, renova a minha fé. E toda vez que eu conto o testemunho, depois disso eu voltei a cantar, eu estava desanimado de cantar. Voltei a cantar, comecei a gravar meus clipes, meus vídeos, e estou evangelizando através disso na internet, né? Musical. Sim. E, além disso, eu tinha um pouco de dificuldade de falar em público, era mais cantar. Então, eu desenvolvi isso também, né? Acho que não tem como viver uma bênção Sim, desse sim. tamanho. Bênçãos, no Sim. plural, né? Desse tamanho e não dividir, e não falar sobre E isso. eu falei que eu não posso ficar só cantar, eu tenho que contar o que aconteceu também, eu tenho que fortalecer outras pessoas. E cada vez que eu conto esse testemunho, fortalece as pessoas e me fortalece ainda mais. Com certeza, eu tenho certeza que tem muita gente que está acompanhando a gente em casa agora e está encantado, né, com tanta proteção e tanto cuidado. Eu vou fazer uma pergunta, Sim. que não é o mais importante da história, mas eu já estava pensando aqui na minha cabeça de fazer quando a entrevista terminasse, mas vou compartilhar com você aí que de repente é a sua curiosidade também. Você não viu um anjo na forma de anjo? Você viu o que você, né, considera, a gente entende aí pela tua história que só poderia ser um anjo, mas ele estava ali numa forma humana. Forma humana. Mas como ele era? Ele era alto, vestimenta assim, normal do dia a dia, né? Eu não vi na delegacia, mas eu vi lá no meu bairro, né? É uma pessoa normal, estava com barba por fazer. Pelo que eu me lembro, era um rapaz moreno, alto, magro. Não vi asa, né? Mas jamais diria que é um anjo, né? É uma pessoa normal que a gente vê no dia a dia. Sim, então, mas a gente tem histórias na Bíblia, por exemplo, sim, onde, né, personagens bíblicos tiveram contato com um anjo, sim, ou anjos e só ficaram sabendo depois. Né? Estavam ali travestidos de seres humanos, né? Então, a gente não pode ter essa ideia da forma do anjo, né? Que a gente está acostumado a ver na TV, por aí. Então, eles são bem discretos. Olha, Robson, que privilégio seu e quanto livramento tem na sua vida. Eu tenho certeza que Deus tem um tremendo projeto de vida para você, para ter te salvado tanto, né? Tantas vezes. Sim. Eu tenho certeza que isso tem a ver com o teu ministério musical, de repente, e com a sua dedicação intensiva para Deus. Então, que Deus continue te abençoando, tanto que Ele já abençoou até aqui. Muito obrigado por ter vindo e ter compartilhado a sua história com a gente. Eu agradeço a oportunidade de estar compartilhando, né, essa história com nossos telespectadores, né? Eu digo nossos porque eu sou adventista de berço e a Novo Tempo aqui é uma extensão da minha casa. Faz parte da vida. Faz parte da minha Hoje casa. Você veio do outro lado aqui da tela. Sim, sim. Então é um grande prazer estar com vocês, compartilhando essa história. E eu contei um pedacinho do que aconteceu, né? Se as pessoas quiserem que eu vá na sua igreja para contar, é só entrar em contato. E o legal é que ele vai para contar e já canta também, então já aproveita. Já faz o pacote completo. Obrigado, Robson. Agradeço. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. Um feliz sábado para você e a gente se encontra na segunda-feira, às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.